Tem muita gente dizendo que os 10 mandamentos foram abolidos. Será? Sejam bem-vindos a mais um resenha, é um prazer estar com você na nossa última lição. Pois é, estudando o livro de Levítico, que tristeza, que depressão. Eu confesso para vocês que eu fui surpreendido com essa lição. Pensava, não, lá vem aquele negócio chato, só lei, só regra, só não pode. Gente, eu vi um tapa de luva na cara, aprendendo a beleza do livro de Levítico e como eu cresci nessa lição. Você cresceu também? Você aprendeu? Já comenta aqui embaixo, coloca aqui, dá um pause no vídeo e comenta um aprendizado que você teve nessa lição que mexeu com o seu coração. Escreve aqui, comenta. Eu quero ler, quero responder e quero acompanhar um pouquinho de como você está sendo impactado por essa lição, tá bom? Bora para a nossa última lição? Bem, ao longo dos séculos, galera, os 10 mandamentos têm sido amplamente considerados como um conjunto de princípios fundamentais para diversas religiões e diversas culturas. No entanto, muitas pessoas têm questionado a relevância e até mesmo a aplicabilidade dos mandamentos nos dias de hoje. Tem gente que argumenta que os mandamentos são arcaicos, são restritivos, são destinados apenas a um contexto específico no passado. Mas quando a gente estuda Levítico, a gente percebe que as leis de Deus sempre desempenharam um papel central na história da humanidade. Os 10 mandamentos, eles estavam exatamente no centro do local de adoração de Israel, dentro de uma caixa dourada, protegida, chamada de Arca da Aliança, junto com a presença do próprio Deus. Será que isso não mostra que eles eram e que eles são importantes? Gente, isso mostra que a lei de Deus é central para a compreensão da mensagem de Levítico e do santuário. Hoje eu quero te convidar a estudar o capítulo 26 de Levítico, que tem uma mensagem linda para nós logo no início. Você está pronto? O capítulo começa já citando os 4 primeiros mandamentos. E você já deve saber que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem ao nosso relacionamento com Deus e os outros 6 se referem ao nosso relacionamento com o próximo. Quando a gente pensa em relacionamento com Deus, logo vem à nossa mente o quê? Estudo da Bíblia, oração, testemunho, jejum. Mas você sabia que existe um outro elemento extremamente relevante que é a obediência? Você conhece a obediência? Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Deus promete inúmeras bênçãos a todos que estão dispostos a andarem nos seus estatutos, a guardarem os seus mandamentos e a cumprirem eles. Gente, essas promessas, elas são promessas muito ricas, como chuvas, colheitas produtivas, proteção, paz, vitória sobre inimigos, fertilidade e livramento da opressão. O interessante é que nesse capítulo é descrito a maior bênção, que é sem dúvida encontrada no verso 12, que diz assim: eu andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso é muito forte. Aqueles que obedientemente andam na lei do amor, eles andam com o próprio Deus. Sempre que formos conversar sobre leis, é importante a gente entender uma coisa. As leis encontradas em Levítico, elas podem ser classificadas em 3 tipos: as cerimoniais, as civis e a lei moral. Hoje eu quero falar sobre cada uma dessas leis, te ajudando de uma vez por todas a entender um pouquinho desse negócio e do que ficou para trás, do que não ficou, do que vale, do que não vale. Vamos falar disso hoje. Bem, as leis cerimoniais, elas incluíam sacrifícios que apontavam para a primeira vinda de Jesus. Essas leis também incluíam os dias de festas, que terminaram com a cruz, e várias outras coisas. Já a lei civil, as leis civis ou os juízos, eles se baseavam nos 10 mandamentos e eram usados pelos juízes para condenar ou absolver alguém no Tribunal de Israel. Essas leis civis foram escritas por Moisés, ok? Ao contrário dessas leis, a lei moral, ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus e ela é representada especificamente pelo que chamamos de os 10 mandamentos. Isso está relatado no Levítico 4, verso 1 e verso 2. Ela possui 2 funções específicas. Primeiramente, ela revela os nossos pecados e ao fazer isso, ela nos leva a sentir a nossa necessidade de arrependimento e de um Salvador. Sabe, a gente já estudou aqui vários tipos de sacrifício e lá nos primeiros episódios a gente viu esse sacrifício, você lembra? Então, sempre que uma pessoa percebia que violou algum dos mandamentos, alguns dos estatutos da lei moral, ela deveria fazer o quê? Um sacrifício. Esse sacrifício simbolizava Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, a lei nos conduz a Cristo. Essa é a primeira função. Já a segunda função da lei moral é mostrar às pessoas como se relacionar com Deus e como se relacionar umas com as outras. Essa é a parte mais difícil. Emoção, né? Essas diferentes leis podem gerar uma confusão na nossa cabeça em algum momento, porque algumas foram abolidas e outras não. Na verdade, algumas foram cumpridas e outras não. Mas, BJ, como eu posso saber quais ainda estão ali em ação, quais já foram cumpridas e quais são relevantes para mim hoje? Ótima pergunta e tão boa quanto a pergunta a resposta, que é: se o Novo Testamento apoia, ela ainda está em vigor. Por exemplo, uma vez que o Novo Testamento ensina que os sacrifícios de animais terminaram com a morte de Jesus,
a gente não pratica o sacrifício de animais. Visto que o Novo Testamento ele não condena misturar 2 tipos de tecido nas nossas roupas, também a gente não é condenado e a gente também não se preocupa em misturar 2 tipos de tecido nas nossas roupas. Sabe, também a gente vê isso em relação a pecados que exigem pena de morte. No Novo Testamento a gente vê que eles ainda são chamados de pecado e nós também o consideramos assim. Mas como o Novo Testamento ele prescreve uma forma diferente de punição, nós adotamos essa parte. Espero que esse exemplo tenha ficado claro para você. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Na verdade, gente, a lei não é apenas uma descrição do caráter de Cristo, mas também define que ele é amor. A lei, ela é amor. O resumo da lei é o amor. Que coisa mais linda! Por isso, talvez o argumento mais comum contra a observância da lei de Deus seja a antiga aliança que foi abolida na cruz. No entanto, em vez de se livrar da lei, a nova aliança simplesmente coloca a lei no seu lugar correto. Gente, a lei da antiga aliança ela foi escrita por Deus em tábuas de pedra, mas a lei da nova aliança é escrita pelo Espírito no nosso coração. Isso obviamente significa que agora, tendo a lei escrita no nosso coração, a gente pode e a gente deve obedecer ainda mais plenamente à lei moral de Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo em Romanos 8, verso 4, quando ele escreveu que as justas exigências da lei agora podem ser plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se existe um momento onde a gente deveria estar guardando a lei, buscando guardá-la, é agora. Anota isso aí. Sobre a antiga aliança, a lei de Deus é uma lista de bons mandamentos, mas sobre a nova aliança é uma lista de boas promessas. Santificarei o meu sábado, não furtarei, não matarei, não cometerei adultério e assim por diante. Isso são promessas, isso são presentes, isso muda tudo, porque é Jesus quem realiza isso em nós. Sabe, a atuação de Jesus na lei muda completamente o nosso entendimento dela, entende? Precisamos entender que a lei não existe para limitar, mas para potencializar. Ela nos protege para que a gente possa ir mais longe. Você quer um exemplo? Você já viu a ponte Golden Gate lá nos Estados Unidos? Você já viu, pelo menos por foto, né? Ok. Quando eles estavam construindo aquela ponte, várias vidas foram perdidas, especialmente no começo, o que atrasou a conclusão do projeto. Mas eles tiveram uma ideia. Eles construíram uma rede gigante para proteger os trabalhadores caso eles caíssem, alguma coisa assim. E com isso, a produção aumentou drasticamente e a ponte foi construída com muito mais rapidez e segurança. Sabe, enquanto trabalhamos para construir um caráter cristão que reflete o caráter de Deus conforme revelado na sua lei, nós podemos ter a confiança de que o sangue de Jesus e a sua justiça nos tornam eternamente seguros. A lei de Deus é essa rede que não visa nos limitar, mas nos ajudar a viver com mais leveza. Observe como Deus expressa sua bondade no capítulo 26 de Levítico, oferecendo a oportunidade para o seu povo se voltar a ele caso tenha sido infiel. Observe que com frequência é usada a expressão "se ainda assim", ou algo semelhante em vários versos aqui nesse capítulo, dizendo que, embora as punições de Deus por desobediência sejam intensas, ou aumentem 7 vezes mais, como é dito no verso 24, as oportunidades de confissão e arrependimento também aumentam constantemente ao longo desse texto. Sabe, esse é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. E esse Deus hoje está de braços abertos para receber, transformar e purificar você. Resumindo, a obediência é uma das maneiras de se relacionar com Deus. Segundo, a lei define o caráter de Deus. Terceiro, a lei define que Deus é amor. Quarto, a nova aliança, ela mostra que a lei não é apenas uma ordenança, mas uma lista de boas promessas. E quinto, o que o Novo Testamento apoia está em vigor. Que Deus abençoe você, que você entenda que a lei de Deus ela não limita, mas liberta. A lei de Deus não amarra, mas nos solta para vivermos uma vida leve, plena, sem arrependimentos. A lei de Deus foi criada para você ser feliz e para o outro ser feliz também. Por isso, pare de enxergar a lei como proibitiva e enxergue-a como libertativa, se eu posso dizer essa palavra. Que Deus abençoe você. Que a lei de Deus possa ser cumprida na sua vida pelo poder de Deus e que você o honre, seguindo esse padrão moral, usando ele como base para reconhecer, inclusive, a sua incapacidade de fazer isso, mas não largando os betes, como a gente diz lá no Sul, continuando na sua luta, pedindo que Deus lute por você e te use como instrumento de bênção, de misericórdia, que vive a semelhança do nosso Criador. Que Deus abençoe você. Foi um privilégio estudar Levítico com você, foi um privilégio estar com você durante essa jornada. Semana que vem a gente está de volta com mais uma lição totalmente diferente e tem muita coisa legal para você no próximo trimestre, mas de coração eu deixo aqui o meu sincero desejo de que você experimente um relacionamento profundo com esse Deus que foi descrito aqui em Levítico. Um Deus de justiça, um Deus de ordem, mas um Deus de amor e de misericórdia. E que a misericórdia desse Deus seja derramada sobre a sua vida no dia de hoje. É o meu desejo e a minha oração. Se você deseja receber a misericórdia de Deus hoje, escreva misericórdia aqui nos comentários. Vamos juntos
de hoje em diante, assim como o livro de Levítico nos ensina, nos aproximarmos de Deus, para reconhecermos o seu caráter, a sua perfeição, a nossa imperfeição e limitação, e assim possamos ser transformados à imagem e semelhança dele. Esse é o meu desejo, a minha oração e o meu abraço que eu deixo para você nesse momento. Que Deus abençoe e até semana que vem, na nova lição, no novo resenha, na nova Escola Sabatina. Tamo junto!